cerca de 2.000 anos, mais de 2.000 anos, né? É um bom tempo. Se a gente voltar nossa mente para 2.000 anos atrás e entender a humanidade como ela era, né, a gente vai ter uma boa noção do que, né, era o conhecimento humano daquela época. E Jesus precisava, né, se comunicar dentro de um contexto. E esse contexto era um contexto de 2.000 anos atrás. Então, a gente precisa levar em consideração a época em que Jesus falava, a cultura na qual ele estava inserido, né, e a língua que aquele povo também se utilizava para se comunicar. Isso tudo é muito importante. Ele vinha trazer verdades, né, muito profundas para um ser humano que ainda estava engatinhando em conhecimento, em ciência. Eram povos agrícolas, né, pastores simples, e ele precisava ajustar a linguagem àqueles indivíduos simples, né, trazendo imagens, muitas vezes relacionadas ao dia a dia daquelas pessoas. E por detrás desses símbolos, por detrás dessas imagens, ali pudessem estar, né, grandes ensinamentos espirituais, morais. Então, por isso ele falava, né, por parábolas, como um pai que ajusta, né, verdades para poder explicar para um filho muito novinho coisas que ele não pode entender, como a pergunta como eu nasci, por exemplo. Né? Ninguém vai falar de gameta, mitose, meiose para menino de 5 anos. Você vai falar de sementinha plantada na barriga da mamãe. Né? Não é exatamente isso, mas a imagem é correta. E por detrás dela uma grande verdade. Então Jesus faz com a gente dessa forma, falando por parábolas, trazendo mais próximo da realidade daquele povo, com palavras, com situações que eles poderiam compreender, verdades eternas. Uma outra coisa muito importante da gente considerar, antes da gente poder falar também sobre essa parábola, é a questão das interpretações do texto bíblico. Né? A gente pode extrair dos ensinamentos diversas formas de compreensão. Então, é como se houvessem diversos ângulos de abordagem que a gente pode, né, de cada olhar, ver de uma forma diferente e aplicar de uma forma diferente. Isso não é por acaso que, segundo a tradição hebraica, né, a Torá possui 70 faces, né? Ou seja, nessa linguagem simbólica, praticamente quase infinitas interpretações de cada passagem, né? Diversas faces. E hoje a gente vai tentar, a proposta aqui, abordar algumas facetas dessa passagem, da parábola do do semeador. A gente vai tentar abordar aí pelo menos umas 3 facetas dessa passagem. Claro, sem esgotar, porque se tiver 70 ainda vai faltar 67, né? Se a gente for ficar ao pé da letra. Né? Então, a ideia aqui é a gente exercitar, né, a nossa capacidade de extrair dos textos evangélicos, né, lições morais e espirituais para todos nós. Então, vamos à parábola, né, em si. Lendo ela, ela diz: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Então é essa a passagem que a gente vai tentar analisar no dia de hoje. Tá? A passagem continua e Jesus mesmo explica. Ele mesmo dá uma proposta de interpretação àquela parábola que ele trouxe. Então ele vai falar a respeito dos solos, onde a semente caiu. E ele começa falando do solo ao longo do caminho. Né? Ele diz que quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem um espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Tá? Essa é o que Jesus quis nos trazer através dessa simbologia do solo ao longo do caminho.
Mas como nós podemos entender essa passagem? Vamos dar uma proposta de visão a esse trecho. Nós poderíamos considerar o solo ao longo do caminho aqueles que são os indiferentes, né? Os indiferentes seriam esses que estão à beira do caminho e as suas tendências tiram as palavras de espiritualidade que neles foram semeadas. A gente poderia entender que Jesus estava falando em relação aos indiferentes, e a gente vai tentar, então, entender um pouco a respeito dessa indiferença e dos indiferentes. Tá? Quem são eles? Bom, são aqueles corações que estão voltados exclusivamente para si mesmos. Não conseguem perceber outra coisa senão os seus próprios interesses. O mundo gira em torno do seu próprio umbigo. Aliás, o mundo não, o mundo é muito pequeno, é o universo gira em torno do seu próprio umbigo. Esses são os indiferentes. Tá? Eles estão muito preocupados em atender aos próprios caprichos, tá? Suas falsas necessidades. E essas falsas necessidades são criadas por nossa sociedade, né? Ainda superficial e fútil. Nós estamos vivendo isso na pele. E, desse jeito, são incapazes de valorizar algo que diz respeito ao espírito imortal. É só o agora, é só o presente, é só as suas próprias satisfações. Que sentimento é esse? Egoísmo, não é? Os indiferentes são profundamente egoístas. E desculpa, gente, aqui vai uma série de puxão de orelha. Segura a orelha aí, porque agora a coisa vai ficar feia. Vale para todos nós. Bom, quando nós somos indiferentes, quando nós estamos cultuando o egoísmo, nós somos esse solo à beira do caminho. Tá? E nós somos vítimas da própria mazela quando acontece isso. Quantos corações não estão aí à beira do caminho acreditando que a felicidade se encontra no ter e não no ser? Quanto consumismo, quanto desperdício. Será que a gente precisa de tudo isso que a gente tem? Vamos olhar as nossas garagens, os nossos basements, os nossos áticos, os nossos guarda-roupas. Será que nós precisamos de tudo isso? Os corações que se encontram nesse tipo de solo acreditam que a felicidade se encontra nas posses transitórias e perecíveis, na satisfação do próprio ego imaturo, nas palavras de Joana de Ângeles. Em compulsões de toda ordem, acaba se tornando escravo de um sistema que cria obsolescência programada. Acho que todo mundo já escutou essas expressões, né? Por que será que a gente tem que trocar de telefone todo ano? Obsolescência programada. E vai criando a compulsão pelo consumo. Num ciclo sem fim de felicidade fugaz que não preenche o vazio que a gente busca. Porque a gente fica feliz na hora que pega o último iPhone. Mas na semana que vem já estão falando do próximo e a sua felicidade vai pelo ralo. Felicidade fugaz, vazia, que não preenche. Tá? Então a gente está sempre buscando novidade, compras sem fim, que não preenche o nosso vazio interior. Lamentável, porque é o que a gente vive hoje. Com toda sinceridade, estamos todos influenciados por essa cultura, né? Bom, quantos desses corações não estão preocupados com si mesmos exclusivamente, no verdadeiro culto à própria imagem, num narcisismo insano que é estimulado e agasalhado pela cultura ou falta de cultura dos dias atuais, né? Hoje, com tantas redes sociais, né? Todos querem se exibir. Muitos vivem de aparência, desejando aprovação, like, né? As curtidas, se submetendo muitas vezes a modismos, a estereótipos,
de beleza, né? E estereótipos de sucesso que são irreais. Será que todo mundo que está se exibindo lá no Instagram é feliz? Tem realmente aquela vida? Tem realmente aquela aparência? Porque hoje o Photoshop é muito fácil a gente mudar, os filtros do celular já fazem isso, né? Então a gente vive de aparência. E quantas enfermidades, quantos transtornos não advêm deste comportamento insano que a gente vai levando? Vendo os nossos jovens aí ser tragados pela bulimia, pela anorexia, para se enquadrar em padrões de belezas irreais. Corações que estão aí escravizados, né, no culto pela própria imagem. É um mundo, esse mundo de hoje, gente. Desculpa estar pegando pesado e falando sobre isso, mas a gente precisa falar sobre isso. Onde todos querem aparecer, tá? A gente está aí, o fenômeno das redes sociais, como a gente já falou, Facebook, WhatsApp, Instagram, né? E essas redes têm tomado cada vez mais de nosso já escasso tempo, que a gente troca em detrimento dos verdadeiros relacionamentos, que são aqueles que estão do nosso lado, os relacionamentos de verdade. Hoje, os telefones mais novos, os sistemas, têm uma função muito legal, que ele te fala quanto tempo você passou em cada aplicativo. É assustador. Passem a utilizar. Quanto tempo a gente gasta no mundo virtual? Já temos tão pouco tempo para o mundo real e a gente está jogando o nosso tempo fora nos mundos virtuais. Bom, o que será isso? Esses fenômenos de rede social só refletem a carência do ser humano, né? Que busca a qualquer custo atenção. Na verdade, só quer atenção. Por que a pessoa quer like? Por que ela quer curtida? Por que ela quer seguidor? Isso é carência. E aí, elas começam a fazer isso a qualquer custo. E aí começam a postar aquelas imagens fantásticas, né? Os passeios maravilhosos, tudo querendo like lá. Mas será que é assim? Será que a verdade é essa? A verdade é lamentável, porque a verdade é essa aqui, ó. As pessoas fazendo fila para tirar selfie num lugar maravilhoso, para se exibir. Passa 2 horas numa fila para se exibir num Facebook, num Instagram, numa rede social qualquer, fingindo que está feliz. Porque quem que está feliz de ficar numa fila dessa, debaixo de um sol quente, para poder tirar... Olha só, gente. E aí, a gente começa a fazer de tudo para preencher essa carência, essa necessidade de atenção e de afeto que nós temos, exibindo uma felicidade que nós não temos. E muitos não se dão conta disso. E aí a gente começa a ver notícia. E, lamentavelmente, começa a chegar para a gente notícias como essas. Jovens, adultos, pessoas maduras, muitas vezes cometendo atos esdrúxulos, perdendo a vida, zombando do sistema, das leis, porque precisam de aparecer, porque precisam desse afeto, porque precisa de seguidor, porque precisa de like. Isso reflete a forma, né, como nós, seres humanos, hoje estamos na Terra. Isso reflete a zona mental onde a gente prefere estar, a grande maioria da população. Basta abrir o YouTube, vai lá nos vídeos mais vistos e ver o que você acha de bom. O bom aí é relativo, né? Porque senão não teria tantas visualizações. O que nós estamos vendo? O que nos agrada? Está lá, é a cara do mais vistos no YouTube.
Lixo. Nada de útil. Nada inspirador, nada construtivo. Poucos. Não vamos dizer nada para não ser radical, mas poucos. Muito poucos. A maioria é estupidez e vazio. Então essa é a mentalidade do ser humano na Terra. Aí eu vou falar de uma coisa aqui que eu gostaria que vocês me perdoassem desde já e tentassem me compreender sem qualquer tipo de julgamento. Porque longe aqui de discutir padrão de beleza ou o gosto individual de cada um, nós aqui estamos tentando falar de algo que está nos extremos, nos excessos de toda a ordem, né? Hoje a gente observa excessos de toda a ordem. E isso chega à violência, inclusive, contra o nosso próprio corpo, tá? Então, é muito comum a gente ver figuras, em sua profunda necessidade de atenção, projetar conflito de automutilação. Será que a gente precisa de tanta tatuagem, piercing, procedimento cirúrgico para ficar parecida com a Barbie? Procedimento estético que quase nos deforma para que a gente possa se sentir bonito, aceito, percebido, notado por uma sociedade indiferente? Será que nossa carência é tão grande assim? Sem qualquer julgamento. Não estou fazendo julgamento dessas pessoas, não é isso. Eu estou apontando a que ponto chega, talvez, a nossa necessidade de afeto, de atenção. Nos leva a cometer, talvez, violências contra nós mesmos. E a gente está cada vez mais preso em nós mesmos. Cada vez mais presos em nós mesmos, girando o mundo em torno do nosso próprio umbigo, centralizados em nós mesmos. A gente vai vivendo desse jeito aqui, ó. Lucas, solta o som, por favor. gente vê isso, a pergunta que a gente faz, né, naturalmente é: a que ponto chegamos?
É o que nós estamos vivendo hoje nesse mundo de transição. Para esses corações, a semente das palavras divinas soa sem qualquer sentido. A espiritualidade soa loucura, fanatismo. Então, o que acontece? As aves do egoísmo e todas as suas filhas, porque do egoísmo se derivam todas as outras mazelas humanas, devoram as sementes de espiritualidade que tentam cair nesse coração. A gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia, porque parece que esse tipo de solo está crescendo. Então vamos lutar contra isso. Não vamos ser solo à beira do caminho. Não vamos deixar as aves do egoísmo e suas filhas tomarem conta do nosso coração e roubarem as sementes de espiritualidade e moralidade que nos chegam. Ok? Vamos falar sobre o outro solo. O outro tipo de solo é o solo pedregoso. Jesus diz que é aquele que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento, mas, não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo, e sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Quem são esses? Poderíamos dizer os inconstantes, tá? São aqueles que nós podemos chamar inconstantes. São solo pedregoso que acolhem os ensinamentos com alegria, mas abandonam na hora da aprovação. A gente poderia falar que são aqueles que mudam ao sabor do vento. Ok? Sabe aquele que quando está tudo bem, tem uma fé danada? Aquela fé maravilhosa, quando está tudo bem. Mas quando as coisas apertam, quando vêm as provações, quando vêm os desafios da vida e bate lá na porta, o que ele faz? Ele pega aquela cruz daquele tamanho e fala: "Pô, é muito mais do que a gente combinou, né?" São corações que encaram as dificuldades da vida como o castigo divino, crendo que a carga, né, é sempre pesada demais para ser suportada por eles. Muitos desses corações, que são o solo pedregoso, ou os inconstantes, eles se consideram isentos da dificuldade da vida porque cumprem todas as obrigações religiosas. É aquele que não entende. Poxa, eu venho no centro todo domingo, eu tomo passe. Deus, e você faz uma coisa dessa comigo? Eu estou lá batendo meu cartão direitinho. Esses corações que acreditam que é possível, que isso aconteça, que não entendem por que estão chegando as provações na vida, se eles estão fazendo tudo certinho, eles tentam negociar com Deus. Fala: "Deus, é o seguinte, eu vou no centro então agora sexta e domingo, tá bom? Domingo só não vale? Não? Então tá bom, então eu vou na sexta também." Só que Deus não negocia. Porque Deus não está lá para dar o que a gente quer. Deus, não é estar lá também, não, é estar aqui, né? Deus não está aqui para dar o que a gente quer. Deus está aqui para dar o que a gente precisa. Só que esses corações acreditam que, poxa, Deus não me ouve. Deus não atende às minhas orações. E aí se decepcionam com Deus. Briga com Ele, sabe? Fica de mal com Deus. Não vou mais falar contigo. Você não me ouve. Eu já fiz muito isso. Eu lembro. A adolescência é difícil. Nessa época eu brigava muito com Deus. E é exatamente nessas brigas que a gente tem com Deus que a gente vira ateu, né? Aí é aquele ateu assim, né? Você é ateu? Sou, graças a Deus. É aquele ateu que não é ateu por convicção. Ele é ateu porque ele está brigado com Deus. Por quê? Porque Deus não atendeu os caprichos dele. E porque Deus não atendeu o capricho dele, Deus não existe. Entendeu? Tem muita gente assim.
É uma postura infantil, de negação, de pirraça contra Deus, só porque não atendeu os seus caprichos. A gente vê muito isso. Mas não para por aí, não. Isso acontece em toda parte. E acontece no Espiritismo também, viu, gente? Acontece aqui. Sabe aqueles que chegam no centro e pensam assim, encontrei o paraíso na Terra. Lá todo mundo é perfeito. Nossa, mas que pessoal bom. Você chega ali na entrada, oi, meu irmão, bom dia. Nossa, todo mundo me trata tão bem. Nossa, são anjos na Terra. Principalmente o palestrante, é perfeito. Nossa, se eu tivesse um desse em casa. E pior que existe. Leva uma semana para ver. E aí eles imaginam que todos aqui são evoluídos, que estão no paraíso, já estão em nosso lar, e com o tempo descobre que somos seres humanos. Todos nós em aprendizado, em desafio, em experiência na Terra, todo mundo aqui um bando de porco-espinho, que está doido para ficar juntinho, porque está querendo afeto, abraçar, mas que o espinho de um espeta o outro de vez em quando, e é danado a coisa. A gente vai aprendendo isso. Só que esse tipo de mentalidade, esse tipo de coração, ele não consegue entender, ele não suporta a desilusão. E acredita que a imperfeição dos que aqui se encontram é decorrente de alguma imperfeição da doutrina espírita. Lê do engano. Não tem problema nenhum com a doutrina. A doutrina é maravilhosa e perfeita. O problema é daqueles que tentam seguir e ainda não conseguem, né, de forma satisfatória, cumprir tudo que está ali, né? Só que esses corações acabam que se afastam, se desanimam, deixam de se participar das tarefas, né? E aí tornam-se também exemplo de solos pedregosos, onde, num primeiro momento, nasce e, de repente, morre tudo. Existe um outro tipo de solo, que é o solo espinheiro. Tá? Jesus diz que aquele que recebe a semente entre os espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados desse século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Nós poderíamos chamar esse tipo de solo de os imaturos. Os imaturos são as sementes, né, que caem entre os espinhos e são sufocados pelos vícios, pelas torpezas, pelos cuidados, riquezas e prazeres do mundo. Então, quantos corações aí não se encontram exclusivamente ocupados com as suas satisfações, seus prazeres fúteis e vícios de toda a natureza? Quantos outros não estão exclusivamente dedicados a trabalhos, preocupações, negócios, compromissos sem fim? Sem falar daqueles, né, que se encontram acorrentados, presos aos espinheiros dos maus sentimentos, do ciúme, da inveja, do ódio, do rancor, da mágoa, da avareza. Esses corações estão tão preocupados com essas coisas que eles não têm tempo para a vida espiritual. Não tem tempo. Eles estão ocupados demais com o que eles estão fazendo, ou curtindo a vida, ou curtindo as preocupações do trabalho, ou curtindo o sentimento ruim no coração. Eles estão muito ocupados. Eles são mais ou menos como se fossem assim, ó, um copo cheio. Está cheio. E aí, as sementes do Evangelho, né, a água pura do Evangelho, quer entrar, mas o copo está cheio, o coração está cheio. Transborda, não entra. O que precisa fazer? Não adianta colocar mais. O que precisa fazer é esvaziar o copo. Tem que esvaziar o coração. Tem que tirar aqueles espinhos dali, senão a semente não nasce. No dia que aquele coração for esvaziado daqueles sentimentos, daquelas preocupações fúteis ou transitórias, aí vai ter espaço. Aí a semente brota, porque não vai ter nada para sufocar.
Mas tem outro tipo de solo. O solo que é a boa terra, né? Jesus diz: aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. A gente poderia chamar esse tipo de solo dos perseverantes. O perseverante, né, são a boa terra. Ele ouve a palavra com o coração reto e bom para retê-la. Possui boa vontade para transformá-la em obra, segundo as suas possibilidades. São os homens que se esforçam no bem, tá? Que tentam no dia a dia aplicar os ensinamentos espirituais e incorporar no dia a dia. Assim como o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina, homens de bem, né? Sede perfeitos. Espírita é todo aquele que se esforça, né, para domar as suas más inclinações. São solos férteis. Acontece mais ou menos assim, ó. Quer ver? A gente tem um modelo a ser seguido, Jesus, tá? Eu vou tirar o som aqui para não atrapalhar. Nós temos um modelo a ser seguido, tá? Alguns, né, conseguem, com muito esforço, né, e perseverança, seguir o modelo do mestre. A gente já sabe que leva tempo. Às vezes é solitário o processo. Você cai muitas vezes, fica ferido, né? Mas você continua tentando. Todos os outros vão tentando também. Mas muitos perdem-se, né, durante muito tempo, nos degraus inferiores da vida. É normal. Poucos querem subir. Mas aquele que se esforça, chega. Aquele que se esforça, vai e abre o caminho. A partir do momento que ele abre o caminho, outros conseguem. E vão conseguindo cada vez mais. E o objetivo é chegar no mestre. Seguir o exemplo dele. E mais pessoas vão chegando. Outros ainda se demorando, batendo, andando para lá e para cá, sem rumo, mas no mesmo patamar. É a nossa cara. Não é? Bom, com muito esforço, depois de ralar muito, muitas quedas, muitos pulos que não dão certo, a coisa vai melhorando. A gente vai crescendo, a gente vai evoluindo. É a nossa cara, gente. Isso aí é o retrato da nossa evolução. Jesus e os outros que lá estão, já estão lá esperando para a gente, estão até torcendo, falam, vem que dá. Aí, chegou, que alegria, mas tem os retardatários lá ainda, ficou um, tadinho. Mas ele está indo, aos trancos e barranco ele vai. Caiu de forma desastrosa, mas não desiste. Ele não desiste. E os outros também não desistem dele não, está ali esperando. Vem. Você faz parte da família. Até que ele consegue. Então essa é a nossa cara. É essa a proposta de ser a terra boa. Tentar. Uns vão conseguir mais rápido, outros mais devagar. Mas nós todos vamos chegar lá naquele degrau. Todos nós vamos chegar lá. E Jesus ele fala mais sobre o solo fértil, né? Principalmente quando ele fala a respeito de rendimento desse solo fértil. Porque uns dão 100, outros 60, outros 30, né? E ele vai aprofundando esses aspectos da responsabilidade e do mérito de cada um. E ele fala isso de forma muito explícita em outra parábola, né? Que é a parábola dos talentos. Quando ele fala lá de confiar os talentos a cada servo. Aquele que mais, né, recebeu talentos, conseguiu duplicar os talentos. E com isso, entra aqui no gozo do Senhor, vou te confiar ainda mais. Até chegar lá naquele que não conseguiu fazer nada, só enterrou o talento. Então Jesus, de certa forma, cria um paralelismo aí na boa terra, na semente que rende 100, 60 e 30, com as parábolas aí também do talento, daquele que recebeu 3, daquele que recebeu 1, né? E do que recebeu 5, daquele que recebeu 3, do que recebeu 1.
mostrando para a gente que nós somos esses diferentes tipos de solo e vamos render de acordo com as nossas capacidades e esforços. Ok? Essa era uma das perspectivas que a gente tinha para trazer. Vamos trazer outra. Essa outra, Kardec traz para a gente. Kardec propõe aplicar a parábola do semeador para exemplificar o tipo de espíritas. Ok? Então, os solos são os tipos de espírita. Segundo Kardec e o Evangelho segundo o Espiritismo, o solo, né, à beira do caminho, são aqueles que se prendem aos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, vendo apenas como fatos curiosos. Então, são aqueles que estão interessados apenas em ver espírito, conversar com o espírito, ver se o espírito materializou mesmo, perguntar se os números da loteria, se vai casar. Esses são o solo à beira do caminho. Ok? Tem um outro tipo de solo. O solo daqueles, né, o pedregoso, que é aquele que preocupa-se com o lado brilhante das comunicações para satisfazer a imaginação. Após ouvi-las, conserva-se frios e indiferentes. Ou seja, são aqueles que, puxa, o espiritismo é maravilhoso, nossa, que doutrina maravilhosa, que coisa linda! Mas lá fora continua um carrasco, um crápula, uma péssima pessoa. É o solo pedregoso. Tá? Tem o solo espinheiro, é aqueles que reconhecem e admiram os bons conselhos para serem aplicados nos outros, e não a si próprios. Isso aí é lindo, nossa. Fulano devia estar aqui para estar escutando essa palestra. É só o fulano, a gente não, né? Esse é o espírita solo, né, espinheiro, segundo Kardec. E o solo bom, aquele que pega as instruções dos espíritos, né, que são quais sementes, que caem em terra boa e dão fruto. Tá? Então é isso. Essa é a perspectiva, né, que Kardec traz também, essa outra visão. Agora, nesse ponto que nós chegamos aqui, depois desses dois ângulos que a gente viu dessa parábola, a gente olha, né, para a cara de um e está todo mundo assim, né? A pergunta que não quer calar. O que fazer para melhorar o solo do meu coração? Né? Cada um aí identificou o solo que tem no coração e aí pergunta, né? O que eu faço para melhorar o solo? Bom, a resposta é muito simples, gente. Só tem um jeito. Se o solo está ali, todo pedregoso, todo terrível, né? A gente precisa fazer uma coisa. Preparar a terra. Não tem jeito. Se a gente quer melhorar a terra, a gente vai ter que preparar ela. E tem um instrumento legal que faz o preparo da terra, sabe? Chama-se arado. Vocês conhecem o arado, né? Talvez a molecada não, porque, né, arado é uma coisa lá da fazenda que muitos talvez não tenham tido contato ainda. Mas o arado é o seguinte, ele é um instrumento que ele corta a terra. Ele tem uma lâmina e ele fura a terra e vai cortando ela. E isso faz com que a terra se revolva e fique fofa. Então, aquele solo que antes era compactado, pouco oxigenado, que a semente não conseguiria entrar, agora ele fica todo fofinho, oxigenado, pronto para receber a semente. Então, se a gente quer preparar o terreno dos nossos corações, caramba, vai ter que passar o arado, gente. Aí a terra, né, vai ficar toda bonitinha, assim, ó, preparada para a semente. Só que o arado corta, né, gente? O arado corta, revolve a terra. E aí, você tem duas opções. Todos nós, né? Eu falo você, mas eu também. Todos nós temos duas opções. Deus dá para a gente o seguinte, ó, você pode guiar o arado, ou a vida pode guiar o arado. Porque essa terra vai melhorar. Não adianta. O destino da terra é ser melhorado. E o arado vai passar na terra. Mais cedo ou mais tarde. Agora a gente escolhe. Quem que vai passar o arado? Eu? Se for eu, né, é livre-arbítrio. Se for a vida, vai ser constrangido. Eu vou ser obrigado. Ok? As dores da vida fazem mais ou menos isso com a gente, não é? Eu posso escolher
e administrar essas dores, ou essas dores vão me arrastar para arar a terra do meu coração. Quando é eu que escolho, é aquilo que a gente chama de reforma íntima. Quando é a vida que escolhe, é o que a gente chama de dor. Queria falar alguma coisa, Charles? Quando você se propõe a arar a terra, não dá para olhar para trás, não, senão as linhas não ficam retinhas. Perfeito, Charles. Não dá para ser inconstante, não dá para olhar para trás. É outro ensinamento que Jesus deu. Né? Senão você não vai arar direito. Então, todos nós temos duas escolhas, gente, porque o arado vai passar. Não precisa preocupar, não. O arado vai vir. Ninguém nessa terra está isento do arado. A questão é, qual você quer? Você quer você conduzir o arado com o seu livre-arbítrio, realizando a reforma íntima, mudando aquilo que precisa ser mudado? Ou você quer que a vida te leve? E aí as dores vão te mudar. Porque a espiritualidade, ela tem, assim, uma forma de resumir isso muito bela. A flor, ao toque da luz, ela se abre. A pedra, para se abrir, só com dinamite. Né? Então, nosso coração é flor ou é pedra? Vai bastar um raio de luz ou vai ter que vir uma dinamite para abri-lo? Né? Porque a gente pensa nisso. A última proposta, o último ângulo de observação dessa parábola que a gente poderia trazer é o seguinte. Analisando a parábola do bom semeador, a gente já sabe os elementos que compõem ela. A semente, o solo e o semeador, não é verdade? As sementes são as revelações, as leis de Deus ou as leis morais. O solo, que é quem recebe a semente, ou qualquer um de nós, não é verdade? E o semeador. Bom, a gente deu a perspectiva até agora do semeador ser Jesus, ou então, né, as palavras vindas dos missionários ligados a Jesus. Mas e se a gente considerar que, sob um outro ponto de vista, que o semeador pode ser qualquer um de nós? Será que dá certo? Vamos tentar entender isso. Vamos analisar a semente. A semente, ela é sempre boa, né? Ela sempre brota, independente do terreno que ela cai. Cai lá no solo rochoso, cai lá no solo espinhoso, ela sempre brota. O problema é que na rocha ela morre rápido, no espinheiro sufoca, na terra boa ela brota. Então tá, então o problema não é a semente. O solo é sempre bom, tanto é que, igual a gente falou, a semente cai lá e brota. Então o problema não é o solo. Bom, nesse ponto de vista então, onde está o problema? No semeador. Nem sempre o semeador é bom. Por quê? Vamos analisar. Se a gente pega o solo da estrada, a gente não semeia em estrada. O chão é batido e não está preparado para receber semente. Então, por que você está jogando semente lá? Bom, na outra perspectiva, sobre o solo rochoso, a mesma coisa. O solo é bom, mas é raso. Primeiro, seria necessário tirar as rochas, aumentar a quantidade de terra, e aí a semente brota. E o outro solo? O espinheiro. Bom, o solo também é fértil, tanto que os próprios espinheiros nascem. Mas é necessário remover os espinheiros antes de arar, antes de semear. Bom, e no solo fértil, claro, né? O solo é fértil, é próprio para a semeadura, e mesmo assim, dependendo da especificidade do terreno, o rendimento vai ser diferente. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando nós nos colocamos na postura do semeador, quantas vezes a gente semeia ao longo do caminho? Quantas vezes a gente está tentando mudar alguém à força ou uma situação que ainda não está pronto para a mudança? Que não está aberto para receber aquilo? É aquilo que a gente chama de atirar pérolas aos porcos. Isso pode ser entendido como semear no solo de estrada. Eu estou semeando num solo que não está preparado. Eu estou atirando pérolas em porcos. Aquele solo não está preparado para receber. Então o problema está comigo. Eu não devo jogar semente nesses solos. É dar murro em ponto de faca. Né? Por quê? Porque há corações que ainda preferem não se deixar tocar pela semente do amor. É aquele que vive de mal com a vida. É aquele que você fala bom dia, ele fala, para quem? Né? E quantas vezes nós, semeadores, não muito atentos, estamos semeando em terreno rochoso?
A gente quer resultado rápido, né? O terreno é raso, a semente brota rápido, mas não tem profundidade. Quando a gente quer resultado rápido, a gente está colocando o carro na frente dos bois, né? Mudança sólida, ela precisa de tempo e constância, dedicação e paciência. Não dá para colocar o carro na frente dos bois. Se a gente desejar resultado sólido, a gente precisa aprofundar o terreno, dedicar mais tempo, dedicar-se. Ok? E quantas as vezes nós semeamos, né, num solo espinhoso? De novo, a nossa pressa, a nossa desatenção, né, que nos faz esquecer que primeiro a gente tem que tirar os espinhos do terreno. O que é isso? A gente mete o pé pelas mãos, né? É aquele que chega necessitado, precisa de atendimento, e depois a gente esclarece. A gente acolhe e depois doutrina. Mas não. O cara está lá morrendo de dor e você está querendo ensinar, olha, Deus é a inteligência suprema. O cara está sofrendo. Isso é colocar os carros na frente dos bois. Primeiro a gente acolhe. Primeiro a gente esvazia aquele coração dos espinhos, para depois semear. Né? Porque senão o desespero vai sufocar a semente. Não vai nascer. Então, lembrando, né, por essa perspectiva, os ensinamentos de Jesus, que nós também sejamos prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. Se algum dia nós estivermos na postura de semear, que nós possamos semear no solo adequado ou prepará-lo devidamente. Porque aí sim, né, as sementes vão nascer. Né? Que todos nós tenhamos uma boa semeadura. Vamos preparar para a prece. Obrigado. Então, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus e aos irmãos da espiritualidade amiga aqui presentes. Agradecemos, Senhor, por todas as oportunidades que nos são dadas, todos os dias. Ajuda-nos, Senhor, a preparar os nossos corações, para que as sementes do Seu amor, da Sua bondade, possam germinar e dar bons frutos. Auxilia, Pai, a cada um de nós nessa tarefa difícil de preparar os nossos corações. Diante das dificuldades, que tenhamos coragem. Diante das dores, que tenhamos confiança em Ti. Sabidos que de Tuas mãos só podem vir o bem e o melhor para cada um de nós. Dai, Senhor, tudo aquilo que necessitarmos para concluirmos nossas tarefas e abençoe cada um de nossos esforços. Que assim seja.